Fala comigo, rapaziada. Saudações tricolores. Vamos trocar ideia e trazer muita informação sobre o nosso tricolor, que essa sexta-feira foi bem agitada. Tem muita informação. A gente vai falar sobre Fernando Diniz, vamos falar sobre provável escalação para esse clássico contra o Vasco, número de ingressos que foram vendidos. Quer saber de departamento médico também? Tá preocupado com quem? Tá preocupado com o Renato Augusto? A gente vai falar e vai te tranquilizar um pouco sobre a situação dos dois atletas. E lógico, não tem como fugir do assunto José Wellison, isso, jogador do Fortaleza, joga na volância, tem notícia sobre ele e você está querendo saber. Eu não tenho dúvida disso, porque de ontem para hoje, nas redes sociais, só deu o nome José Wellison ligado ao Fluminense. Então a gente vai falar muito sobre tudo isso, mas antes da gente passar para o conteúdo principal do vídeo, já é inscrito aqui no Quintal Tricolor? Ainda não? Então já se inscreve, deixa a sua inscrição aí com a gente, deixa aquele curtir também, tem gente que vai até o final do vídeo e não curte. Já curte logo, dá essa moral pra gente e aquele feedback que é muito importante. Fica com a gente até o final do vídeo, deixa aquele feedback no comentário que a gente quer saber o que vocês estão achando sobre os conteúdos que a gente vem trazendo aqui no Quintal Tricolor. E lógico, compartilhe o nosso conteúdo também e ativa o sino com todas as notificações. Saiu notícia, saiu novidade, saiu informação do Fluminense aqui no Quintal Tricolor, vai chegar aí para você em primeira mão, não tenha dúvida disso. Então vamos começar falando sobre José Wellison, que é o assunto que vem dominando as redes sociais de quinta até hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês. José Wellison, jogador de 29 anos, atua como volante, jogador do Fortaleza. Ontem, durante tarde e noite, foi dito nas redes sociais que o Fluminense anunciaria nessa sexta-feira um reforço, e um reforço que muita gente não estava esperando, e que esse cara poderia ser o José Wellison, que é jogador do Fortaleza, e chegaria para fazer sombra ao André. Isso, sombra, porque por enquanto o André ainda é jogador do Fluminense. Mais à frente, daqui 2 meses, 3 provavelmente, o André pode estar se despedindo quando abrir a janela de transferências para a Europa. Acho que é a negociação que todo mundo está esperando desde a última que fechou em janeiro, fevereiro ali. Então, José Wellison chegaria para ser substituto do André, substituto imediato, e logo após a saída do André, seria o jogador da posição para estar assumindo titularidade. Porém, contudo, todavia, entretanto, nós apuramos vários portais, procuramos várias informações, e o nome de José Wellison, que está ligado ao Fluminense, parece não estar mais. Parece que o Fluminense não tem nem negociação em curso com o jogador e que o atleta não chega ao nosso tricolor. Lógico, obviamente que essa notícia que eu estou trazendo para vocês, amanhã pode ser trocada. Amanhã, de repente, o Fluminense anuncia José Wellison. A gente sabe como funciona no mundo do futebol. Só que hoje, sexta-feira, no momento que eu estou trazendo esse conteúdo aqui para vocês, não tem negociação, José Wellison não vem para o Fluminense e o André continua sendo o titular e sem sombra, tá? O André tá ali e ele é o cara da posição. Espero eu que fique por muito tempo no Fluminense, mas a gente sabe que no meio do ano, muito provavelmente, a gente vai estar perdendo o cara. Então, José Wellison, que poderia chegar para substituir o André, nesse momento, não é o cara que chega e muito menos vai ser o substituto do nosso craque, cracaço, melhor volante do Brasil. E tem gente dizendo que não é mais. Isso aí é fantasia da cabeça dos outros, é intriga da oposição. O André continua sendo o melhor volante disparado. Agora vamos falar sobre departamento médico. Quer saber de Renato Augusto? Quer saber de Keno? A gente vai trazer aqui para vocês a atualização. Os dois atletas já estão em fase de transição. Eles já treinam com todos os outros jogadores que estão à disposição do Fernando Diniz. Porém, eles ainda não irão atuar nesse clássico contra o Vasco, que acontece amanhã no Maracanã, às 16 horas. Os dois jogadores estão sendo preparados para a partida da Libertadores contra o Cerro Porteño, jogo fora de casa para o nosso tricolor. Então, os dois estão sendo preparados para essa partida. Então você está dizendo que Keno e Renato Augusto, quando estiverem aptos, serão titulares do Fluminense? Não, nada disso. Estou dizendo que na partida contra o Cerro Porteño existe a possibilidade de que os atletas, pelo menos, sejam relacionados e opções para o Fernando Diniz. Eu acho que contra o Cerro Porteño, nenhum dos dois vai atuar e talvez eles nem viajem. Talvez essa notícia de que eles vão estar à disposição caia por terra e eles só atuem realmente quando o Fluminense voltar a jogar no Brasil, porque os dois estão com problemas graves físicos. Então eu acho que é muito precoce, a partir do momento que está apto, o Fernando Diniz já lançá-los no time principal. Então vão ser opção, mas não agora, mais à frente, mas estão retornando, estão bem e isso é o mais importante. Espero que não tenham problemas daqui para frente e consigam ajudar muito o Fluminense. Renato Augusto, uma incógnita total. Sobre Keno, eu acho que ele pode retomar a titularidade, só que Marquinhos
vai ficar pentelhando muito e eu acho que essa temporada o Keno não tem aquela vaga cativa no time principal. Lógico, ano passado a gente não tinha quem fizesse a função do Keno ali pelo lado esquerdo do ataque do Fluminense pra gente poder falar, não, nesse jogo tira o Keno, porque tem gente para jogar no lugar dele. Mas essa temporada mudou. Tem muita gente, tem Marquinhos, tem Douglas Costa, o próprio Isaac, que atuou no início do Campeonato Carioca e foi um dos destaques ao lado do Felipe Andrade. Mas estão retornando. Em algum momento vão ser opções do Fernando Diniz e a princípio é no próximo jogo da Libertadores contra o Cerro Porteño fora de casa. Sobre Fernando Diniz, o cara finalmente deu o braço a torcer. O cara finalmente olhou, observou e reviu o seu conceito. Martinelli está voltando a jogar no meio de campo e muito provavelmente a dupla de zaga vai ser Manuel e Felipe Melo. O Fluminense não vai atuar na partida contra o Vasco a princípio, tá, minha rapaziada? A princípio, o Fluminense não vai atuar contra o Vasco com um volante improvisado na zaga. E a gente vai voltar a ter o meio de campo que é campeão da Libertadores. Martinelli, André e Paulo Henrique Ganso. A princípio, esse vai ser o trio de meio de campo formado no time do Fluminense para jogar contra o Vasco no Maracanã e a gente precisa voltar a vencer os clássicos. Dito isso, qual é a provável escalação do Fluminense? A escalação bem batida, bem tradicional. Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, dupla de zaga Manuel e Felipe Melo. Na esquerda a gente vai ter o Marcelo, meio de campo Martinelli, André e Paulo Henrique Ganso. No ataque, Marquinhos por um lado, John Arias do outro e Germancano como o nosso camisa 9, como centroavante, como fazedor de gols nato. E a gente vai estar jogando contra uma das vítimas do Germancano. Espero que ele volte a marcar contra o Vasco. E o mais importante de tudo é que o Fluminense volte a vencer os clássicos. A gente já está há muito tempo sem vencer clássico. Temos mais uma oportunidade e o jogo é no Maracanã com torcida 90-10. Ou seja, a maior parte dos ingressos está disponível para a torcida do Fluminense. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, para trazer esse conteúdo, nós já vendemos mais de 21 mil ingressos. E eu espero que esse número, até o momento que o Clássico começar, aumente e aumente muito mais, porque o nosso time precisa desse apoio, o nosso time precisa da torcida mais perto. E, cara, lugar de cobrar, lugar de xingar, lugar de perturbar, pentelhar os caras, é no estádio. Vai fazer barulho? Quer perturbar? Vai pra lá, torce lá, grita lá, xinga lá e cobra lá. Lá é o lugar de cobrar. Internet é bacana, rede social é bom, concordo, é legal, é maneiro, mas não faz o mesmo barulho, não faz o mesmo estardalhaço. Então, vai pro Maracanã, assiste o jogo de lá, torce pelo Fluminense e que a gente consiga sair de lá com uma linda vitória, porque o Fluminense precisa pontuar bem no Brasileiro. Sei, ainda é segunda rodada, estamos indo para a terceira, tem muita água para rolar ainda no Campeonato Brasileiro. Concordo, isso é um fato. Só que o Fluminense precisa, o quanto antes, garantir uma boa pontuação, porque a gente sabe que correr atrás depois dessa pontuação é muito complicado, porque vai chegar um momento que todo mundo vai querer correr atrás. E quando chegar esse momento, de repente, já ficou muito difícil. Mas eu confio ainda e confio muito no trabalho do Fernando Diniz. Só dele ter dado o braço a torcer e voltar com uma zaga formada por zagueiros, já é algo muito importante, já mostra que ele reviu o conceito e que ele percebeu que tinha uma falha muito grande ali. E na minha opinião, tá? A falha maior não era nem o Martinelli atuando como zagueiro, não. A falha maior era perder o meio de campo porque você tirou o volante que garantia o bom funcionamento daquele jogo. Você trazer o Martinelli para a zaga não é ruim para a saída de bola do Fluminense. É ruim para a sequência da jogada. Ficava um buraco enorme no meio de campo, porque o Lima não dá a mesma dinâmica. O Lima não dá a mesma qualidade ao meio de campo jogando como volante. O Lima um pouquinho mais à frente, geralmente ainda é útil. Como volante, não dá, não é dele. Então o Martinelli retorna ao meio de campo, Manuel deve ser o titular da zaga. Caso não seja o Manuel, pode ser que a gente atue com o Antônio Carlos, que é o nosso zagueiro americano, ou com o Felipe Andrade. Mas a princípio a gente não vai ter Martinelli jogando como zagueiro. Então as notícias dessa sexta-feira eram essas. José Wellison, a princípio, não vem. Fernando Diniz revendo seus conceitos. Keno e Renato Augusto estão sendo preparados para o próximo jogo da Libertadores contra o Cerro Porteño. E amanhã tem clássico contra o Vasco. E a gente vai trazer muita coisa sobre esse clássico ainda para vocês aqui no Quintal Tricolor. Tenho certeza que esse conteúdo merece a sua inscrição, merece a sua curtida e merece também aquele feedback aí embaixo no comentário, que eu quero saber o que você achou sobre o conteúdo aqui do Quintal Tricolor. Não esquece também de estar compartilhando todos os conteúdos aqui do Quintal Tricolor com a sua rapaziada, com aquele seu amigo tricolor mais próximo.
compartilha com ele, que é muito importante também para que a gente consiga cada vez números melhores, maiores e a gente continue crescendo na plataforma para trazer informação para você que está aí do outro lado. O céu é o limite para o Fluminense, saudações tricolores e que amanhã vença o nosso tricolor.